Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre o desdobramento e o grupamento de ações de empresas de capital aberto, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Desdobramento, também conhecido como split, é uma operação que é utilizada pelas empresas de capital aberto que desejam dividir as ações existentes, aumentando a quantidade, mas sem alterar o valor do patrimônio líquido da empresa e, consequentemente, o investimento do acionista. Então, essa operação ela é realizada quando a empresa acredita que quando aumentar aí a quantidade de papéis em circulação, aumentar a quantidade de ações em circulação, fazendo um desdobramento, vai facilitar as negociações dessas ações e, consequentemente, a sua liquidez, uma vez que o valor da ação tem também o seu preço dividido proporcionalmente ao desdobramento. Tá? Então, deixa eu apresentar um exemplo aqui para você entender o que eu acabei de dizer. Então imagine que um acionista tem lá 1.000 ações que estão cotadas a R$18 cada ação e ele tem um valor investido de R$18.000 em uma suposta empresa. Imagine que essa empresa vai fazer um desdobramento de 2 para 1, ou seja, cada 2 ações vai virar uma. Esse acionista ficaria com 2.000 ações, porém o valor unitário da ação cairia pela metade, iria para R$9, ou seja, o valor final investido desse acionista é a mesma coisa. Imagine que a empresa quer fazer um desdobramento de 1 para 3, cada uma ação viraria 3. Então o acionista ficaria com 3.000 ações, porém o preço cairia para R$6, totalizando R$18.000. Então o objetivo de um desdobramento é fazer com que o valor unitário da ação caia, promovendo aí uma maior quantidade de negociações na Bolsa de Valores em função desse valor ter caído. Eu particularmente não vejo muito sentido nisso, porque nem sempre o valor de uma ação fica muito alto, né? Porque tem alguns acionistas que compram bem pouquinhas ações, compra 10, 20. Então, se você tem uma ação lá custando 100, 150 reais, né? Normalmente essa pessoa não consegue comprar muito. Então, normalmente as empresas acabam fazendo desdobramento para facilitar isso e aumenta a liquidez no mercado, ok? Agora, o grupamento ou split é o contrário do desdobramento, ou seja, ele consiste em reunir várias ações em uma, mas sem alterar o valor do patrimônio líquido da empresa e, consequentemente, o investimento do acionista também. Não muda em absolutamente nada. O grupamento, inversamente ao que ocorre no desdobramento, é uma operação utilizada pelas empresas de capital aberto que desejam elevar o preço da ação. Normalmente, isso aí acontece quando o preço da ação dessa empresa cai abaixo de R$1, porque a nossa Bolsa de Valores, a B3, ela tem uma regrinha que ela exige das empresas que a ação dela não pode ficar abaixo de R$1 durante um determinado tempo, né? Se a cotação da ação cai abaixo de R$1 e permanece ali durante um determinado tempo, a B3 vai lá e já começa a pressionar a empresa para ela fazer um grupamento para subir esse valor. Tá? Então, normalmente a grande maioria das empresas que perdem muito valor, passaram por muitas dificuldades durante longos períodos, como por exemplo aconteceu com as construtoras. A PDG é um grande exemplo que ela fez aí alguns grupamentos nos últimos anos. Elas são obrigadas a fazerem isso para manter o valor um pouco mais alto. E funciona da seguinte maneira, para você entender o que é fazer um grupamento para aumentar o preço unitário da ação. Então imagine que um acionista tem lá 3.000 ações que estão sendo cotadas a 80 centavos cada ação. Então ele tem R$2.400 no total. Vamos supor que a empresa vai fazer um grupamento. Cada uma ação, aliás, cada 2 ações vai virar uma, é o contrário, né? Então esse acionista passaria a ter 1.500 ações. Porém, o preço dobraria, o preço unitário da ação dobraria, iria para R$1,60. Ou seja, para o acionista não mudaria em nada, porque o valor total investido é o mesmo. Imagine que ela quer fazer um grupamento de 3 para 1. Vai pegar 3 ações e transformar em uma. Então esse acionista ficaria com 1.000 ações e o preço iria para R$2,40. Ou seja,
quanto maior o grupamento for em uma ação, maior vai ser o preço dela, né? Então, as empresas acabam utilizando dessa estratégia para aumentar o preço, né, quando elas são pressionadas principalmente aí pela bolsa de valores. Agora, falando sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, caso você não saiba o significado desses dois termos, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, dá uma assistida nele para você entender bem o que é isso. Também não influencia. Por quê? Porque o dividendos e o juros sobre capital próprio, ele é pago com base na quantidade de ações que cada acionista tem. Então você tem o valor do dividendo e juros sobre capital próprio unitário. Se a empresa vai fazer essa distribuição antes ou depois de um desdobramento ou de um grupamento, o valor total que ela vai distribuir não vai mudar. Então, o que o acionista vai receber com desdobramento, sem desdobramento, com grupamento ou sem grupamento, também não vai mudar em absolutamente nada. Porque algumas pessoas acham erroneamente que, no caso, por exemplo, do desdobramento, né, no qual se aumenta a quantidade de ações, ela vai passar a receber mais dividendos, né, porque agora, ela, como o dividendo é pago por unidade de ação que cada acionista tem, então ela tem mais ações depois do desdobramento, ela vai receber mais. Mas não, né? A empresa também vai fazer igual fez com a cotação, né? O valor unitário do dividendo vai acabar caindo. Mas isso é muito relativo porque também o valor dos dividendos, juros sobre capital próprio, eles mudam sempre, né? Então não tem um padrãozinho ali, com exceção de dois bancos aí que pagam mensalmente aí um valor que eles definem para o ano todo, mas isso acaba não mudando muito, né? Um valor tão baixo que não impactaria tanto. Mas via de regra, né, a empresa não faz isso. Agora, se a empresa faz um desdobramento, por exemplo, e ela pagava lá um valor de dividendo, ela vai manter aquele valor antes do desdobramento e pagar em cima da nova quantidade após o desdobramento? Ela pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Normalmente a empresa não faz, porque se a empresa desdobrou para 3 ou 4, como pode acontecer, como é comum acontecer, ela teria que triplicar ou quadruplicar o valor que ela distribui de dividendos. Às vezes ela nem teve lucro para isso, né? Então ela não vai fazer isso. O valor do dividendo ele é calculado com base no valor total de lucro que ela pega e distribui. E aí ela vai pegar a quantidade de ações, fazer a continha lá do total de ações existentes para chegar no valor do dividendo unitário e sair distribuindo para cada acionista. Então, né, nunca vai acontecer isso. Então, às vezes as pessoas acabam fazendo um raciocínio errado com base nisso. Então, tanto para fechar o desdobramento como o grupamento, não é sinal de benefício ou malefício para o acionista, né? Não vai trazer nada de bom ou ruim. No grupamento, às vezes pode até ser ruim, mas não pelo grupamento em si, mas a empresa que faz o grupamento, ela normalmente não está muito bem financeiramente, então não está trazendo retorno para o acionista, claro, mas não é o grupamento que está fazendo ela ficar ruim, e sim a situação da empresa, ok? Convido vocês a acessarem meu site finki.com.br. Espero que o vídeo tenha trazido mais conhecimento, aprendizado e desenvolvimento, principalmente financeiro, para você. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!